Boa noite, pessoal! Voltamos para mais um Outcast, ano de 2026, né, amiga? Isso aí, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos 2026 no Outcast. Esse ano a gente vai começar com um podcast um pouco diferente, né, Ana? É eu e ela e eu. Isso aí. Porque a gente sentiu falta um pouco de mostrar para vocês um pouco na nossa realidade, né? A gente sempre traz tantas realidades, tantas histórias legais e acaba contando um pouquinho entre elas a nossa história, mas fica um pouco perdido, né? Então a gente decidiu contar um pouquinho sobre a nossa realidade, o nosso dia a dia e bater um pouco de papo, eu e ela, que faz tempo que a gente não conversa. É verdade. 2026 começou um outro estilo, com cabelo novo. Cortei o cabelo. Toda vez que aparece a Evelyn, tá um cabelo diferente, né? Comecei loira, depois pintei o cabelo, que daí a gente faz umas cagadas sozinha no cabelo. Mas e tá aí, lindo, eu amei. Obrigada. Super jovem, assim. Então, vamos falar da nossa vida. Vamos. Para quem não conhece, quer eu falo? Pode falar. Posso falar? Bem conhece, então, meu nome é Evelyn, né? Sou casada com o Ícaro, meu marido é engenheiro. Eu sou formada em biologia, né? Tenho doutorado em biologia. Acabei, vamos dizer assim, dando um stand-by na minha vida por conta do Miguel. Né? Sou mãe da Mirelinha, também da Mirela, de 4 aninhos. E Miguelzinho vai fazer 10. Meu Deus, vai fazer 10 anos. Já se passaram 10 anos. E eu descobri que eu estava grávida dele, eu estando no doutorado. Eu não queria ser mãe, não naquele momento, né? E fui pegar de surpresa. Mas é aquele negócio, né? Tá namorando, pode acontecer, né? Sim. Mas aconteceu e eu tive um pouco de dificuldade de aceitar no momento, porque eu estava indo para um doutorado sanduíche na Europa. Sim. Nós temos uma bióloga aqui, a gente sempre acompanha ela falando. E eu sempre quis, assim, sair do Brasil, sempre quis lançar voos longe, né? Minha mãe e meu pai ficavam malucos, porque eu sempre tive vontade, assim, de ir pra fora, conhecer lugares, eu nunca tive medo, claro, medo, mas o medo nunca me paralisou para essas coisas, né? Eu sempre quis ir. E aí, quando eu descobri que eu... Veio a maternidade. Eu estava grávida, foi um baque muito grande. Mas aí eu pensei, bom, Miguel vai nascer, coloco na escolinha quando ele crescer, e vida que segue, eu continuo minha profissão e ok, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas, os nossos planos são diferentes, né? São muito diferentes. E aí veio Miguelzinho. De princípio a gente não percebeu muita coisa, embora tenha dado algumas intercorrências durante o parto, né? Mas nada que pudesse falar que ele teria alguma coisa no futuro, né? Então a gente saiu do hospital tranquilos, mas voltamos no outro dia com ele com icterícia, laranja praticamente. E é ali que começou a nossa saga. Essa saga de até hoje que não parou. Não parou. O que você mais aprendeu, amiga, nessa caminhada? Nossa, a gente aprende tanta coisa, né? Eu aprendi a literalmente ser mãe. Ai, como que eu posso explicar? Tem gente que parece que nasce pra ser mãe. Eu não nasci pra ser mãe. Como eu acabei de falar, eu não... A gente é diferente a maternidade que a gente vê quando criança, de pegar na boneca, né, e tal. Que é importante essa construção, mas a maternidade real exige muito, né? Sim. Dedicação, E como cuidados. Eu nunca tinha sonhado em ser mãe, não naquele momento, eu nunca fui atrás, assim, até pra brincar...
Eu tenho uns primos que são mais jovens, quando eles eram menores, e eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, e eles queriam brincar, eu brincava um pouquinho, vai com a tua mãe. E eu nunca tive muita paciência, assim, com criança, e eu falava assim, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe. E, enfim, e dentro dessa maternidade, assim, atípica, são tantas coisas, assim, que eu aprendi, mas eu acho que uma das coisas que eu custei a aprender foi que nada tá no meu controle. Uhum. Isso me machucou muito, porque a minha vida inteira eu controlava, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, estou indo para lá, ano que vem. Era tudo muito sistematizado e planejado, né? Sim. E quando veio o Miguel, a gente se sente perdida depois do diagnóstico, né? Pra onde eu vou, Parece que você tem que... Igual o GPS, calculando a rota. Isso, o tempo inteiro, porque a gente não consegue. Nunca mais eu consegui planejar algo e cumprir aquilo que está no planejamento. Porque hoje, sábado, nós temos que sair. Hoje eu já vou me planejar, Miguel. Vamos ver como que ele vai estar no dia, vamos ver como que... Mas pode chegar no dia, mesmo não sendo, né? ele não tá bem, eu não consegui. Ou chegar lá, ele não ficar bem, ter que voltar mais cedo. Sim. Então, assim, esse negócio de não conseguir mais planejar o futuro, e isso, nossa, já me aumenta a minha ansiedade, eu já sou ansiosa. É complicado pra mim. Tem que trabalhar, né, bastante. Eu também. Por muito tempo, até hoje, eu vi um vídeo assim. Lembro muito de você. E também de mim, sabe? Ele falava desse jeito, que... por que eu cuidei tanto na gestação e por muito tempo eu tive esse pensamento. E aconteceu Tinha uma vida organizada, fazia tudo certo, me cuidei na gravidez. Por que comigo aconteceu isso? Um filho que eu tanto esperava, tanto queria. Por mais que não foi planejado por mim, né? Porque por Deus sempre Sim. Eu não consegui entender. E daí nesse vídeo fala bem o seguinte, falando desse jeito. Por que não você? Você é linda, você é maravilhosa, ele te escolheu para ser mãe, para você evoluir, para você conseguir ele também evoluir. Por que não você? Essa criança não podia ter te escolhido. Você já teve raiva, assim, da vida, de Deus, dessas coisas, assim? Não, mas por muito tempo eu não consegui entender. Eu sempre confiei muito nos planos de Deus, mas assim, de uma certa forma, eu falei assim, mas até onde você quer que eu chegue, entendeu? Até onde você tá me testando? Sim. Eu sempre tive esse pensamento, mas raiva, não. Mas eu sempre pensei assim, até onde você vai me levar a viver desse jeito? Por um certo momento, acho que a gente... hoje eu vejo a minha realidade, que com certeza é muito boa, né? Mas assim, é uma vida, assim, quando não tem suporte e ajuda, muito mais difícil. É quase impossível sobreviver. Sim. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque... mentalmente, porque é realmente, tipo assim, se a criança nesse estado não fazer terapias, etc., é lógico que tudo depende, cabe dentro da realidade de cada família, né? Mas assim, é uma carga muito pesada emocionalmente. Demais. E a gente, de certa forma, teve esse preparo, porque aconteceu. Entendeu? Então, assim, mas eu acho que todo o caminho a gente deve escutar as pessoas que já caminharam nela. E é um dos motivos do nosso Outcast. Por quê? Porque a gente nunca sabe por trás da história daquela família, como que foi. E isso me fortaleceu muito, muito. Hoje eu
não acompanho tanto assim a fundo dentro das terapias, mas eu já fiquei sentada lá fora. Sim. Eu já acompanhei o meu filho. Entendeu? Até porque agora eles cresceram um pouco, né? Eles cresceram um pouco. Mas assim... E lá eu ficava pensando, tipo assim... Vai ser a vida inteira desse jeito? Entendeu? Sim. Eu vou ter que ficar aqui a vida inteira? Eu não quero, Olhando eu não quero parte, o meu filho, eu quero que ele desenvolva, e realmente a gente faz de tudo, mas é um caminho muito lento. Angustiante. Que assim, muito angustiante, tem dias que dá certo, tem dias que dão errado, não, errado assim, que foge do seu controle, né? Sim. O que também, a gente também aprende a viver neles, né? Eu acho que mais a gente aprende a viver neles. E por muito tempo o João teve muitas crises, assim, de se bater, de se morder, que eu ficava sem reação, principalmente em público, né? E quando tá em público, você não quer expor o seu filho a isso. Nem as outras pessoas também. Eu nunca recebi, assim, um julgamento, né? Uhum. Mas assim, a gente sabe que acontece, claro. né? Então eu acho que a realidade... E às vezes não é na frente, né? Hã? Às vezes não é na frente, às vezes é nas costas. Né? Mas assim, a gente vê assim... hoje a gente acaba convivendo mais. Eu gosto muito de acompanhar e sempre tento trazer as mães aqui, porque eu gosto de ouvir as histórias, principalmente... que a gente acaba se entendendo mais, né? Mãe, entre mães, famílias atípicas, as pessoas que também estão de fora gostam de ouvir também, porque é uma realidade, né, que está aí. Até eu também vi que nós estamos num planeta Terra aqui, agora cada 31, né? Crianças serão autistas. Cada 31 atualizando. Nascimento. Isso são dados dos Estados Unidos, tá, gente? Só pra... Vai ter nas escolas, vai ter nas ruas. E as pessoas que não estão preparadas vão ter que se preparar, porque essas pessoas vão estar. Vão. Entendeu? Hoje não estão mais escondidas. Os profissionais que estão nas escolas vão ter que entender. Sim. Vão ter que saber. Eu até postei no Instagram nesses dias da mãezinha que se, né, como é que findou-se a sua própria vida, né? Não sei nem como falar isso. O quão ela estava destruída já. Porque o autismo, eu falo, e eu não quero que ser mal interpretada, mas o autismo ele acaba sendo um problema, não o autista, o autismo acaba sendo um problema social. Por quê? Primeiro começa um problema de saúde pública. Sim. Porque no momento em que a saúde pública, que os pais têm que pagar advogado para conseguir terapia ou pagar particular, é porque o sistema falhou. Já começou por aí. Sim. A criança já sem atendimento, sem medicação, sem assistência nenhuma, ou precária, essa mãe já começa a ter problemas com essa criança dentro de casa. Sim. E aí o cansativo, a mãe começa a cansar emocionalmente, fisicamente, e começa... É porque você tem que buscar tudo, né? Não só buscar, mas buscar porque a criança não buscar estrutura, buscar como que faz para ter um suporte. Exato. E a mãe também ali, às vezes, mãe solo. Eu vejo muitos políticos longe. só defendendo a causa, mas de fato não fazem, entendeu? É a realidade do nosso país, né? Então, que é muito triste, e é por isso que nós temos que se fortalecer, né? Exatamente. E aí essa criança mal assistida, ou às vezes bem assistida, né, porque a mãe não tem condições de levar, ou faz meia hora de aba, ou sei lá, qualquer outra terapia por semana, porque a fila é grande, porque não tem, enfim.
Não vamos entrar em detalhes que são muitos, mas assim, aí vai para a escola. Essa criança vai para a escola. Essa criança que não está tratada, não consegue fazer um tratamento decente, ela vai para a escola. Se a criança autista, ela já bem tratada, bem assistida, ela já tem muita dificuldade, já pode ter uma crise forte dentro de uma escola. Imagina essa que não está sendo acompanhada. Aí começa um problema educacional. Exato. E dentro do problema já ali, já envolve o social. Porque a mãe não consegue sair com a criança, a mãe não consegue, essa criança não consegue ficar na escola. E a gente também tem que pensar nas crianças típicas que estão lá para estudar. E não é que a mãe quer que a criança fique lá porque e sabe que vai atrapalhar, que nem falam, né? O autista atrapalha dentro da sala de aula. Mas muitas vezes é que ele não tem o suporte que ele precisa. Sim. Né? Na verdade, o sistema educacional do Brasil não foi feito para ter uma criança com dificuldade dentro da sala de aula. Às vezes a criança que demora para aprender a ler já não consegue acompanhar a turma e já se sente totalmente excluída. Imagina uma criança que tem uma dificuldade que às vezes não consegue ficar sentada o tempo suficiente para prestar atenção em alguma coisa. Sim. Daí eu vejo que, assim, exato o que você falou. Essa é uma realidade. É uma bola de neve. É muita realidade, né? Uhum. É por isso que o autismo virou bandeira. O pessoal fala assim, o autismo virou bandeira. Realmente virou, porque assim, eu sei que as outras deficiências, outras pessoas neurotípicas também têm muitas dificuldades dentro de casa e tal. Só que o autismo, ele abrange praticamente tudo. Sim. Dentro de uma unidade. É um espectro muito grande, né? Tem vários níveis, vários aspectos, assim, né? Para ser levado, né? Que e aí, cada médico eu não sei se analisa. Você tem notado, eu posso estar sendo polêmica agora, mas, assim, eu vejo muitas mães, autista é autista, ok, concordo, mas existem os níveis. Sim. E aí, às vezes, mães com autista de nível 1, começa a postar na internet, olha, mas você tem que ter calma com seu filho, não sei o quê, ou dando Sim. postando romantizando algo que não é tão assim. Sim. E aí nós, como somos mães de autista nível 2, 3, suporte, a gente olha e fala assim, como assim? Sim. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito com isso também. Romantizar, né, o autismo, que não é fácil, né, eu acho que, lógico, nós mães amamos nossos filhos, né, mas o autismo eu falei que eu nunca... Eu não escolheria isso para ele, com certeza não. Capaz. Com certeza não. A gente aprende a viver, mas logicamente que tem isso. Fala, tem que ter paciência. Eu sou uma pessoa que tenho paciência, mas já muitas vezes eu testo a minha paciência. Porque comportamentos muito difíceis de ser contornados ali, que a gente teve que aprender a ter um manejo, teve que aprender a cuidar com auxiliar de um profissional, né, adequado ali, sempre orientando, mas a realidade é que tem muitas pessoas que não têm, né? Não tem essa pessoa auxiliando, né? Por quê? Porque também não... para nós, hoje, o autismo já tá em pauta, assim, né? Mas muitas pessoas não têm consciência dessa realidade. Todo mundo fala, mas tá saturado isso, todo mundo já falou, mas parece que a gente tem que repetir o tempo todo. Sim. Né? Tem que repetir o tempo todo. E a gente, assim, eu falo a gente, eu e você, que mora numa cidade do interior, nós temos uma vida mais, vamos dizer assim, tranquila no sentido de que a gente consegue chegar em qualquer lugar aqui na cidade em 15 minutos. Sim. Né? Eu morei em Cuiabá, às vezes eu tinha que acordar 1 hora, 1 hora e meia antes
porque até eu arrumar o Miguel, e demorava meia hora, 40 minutos para chegar na clínica. E se o trânsito tivesse ok, Sim. né? Então, assim... A rotina é intensa, né? Isso. E aí eu falo, eu vejo muito... você tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar, né? Mas como que uma mãe... Não sei, vamos pegar São Paulo, né? Uma capital grande aí. Sai da clínica, que ela vai ficar ali 1 hora, talvez 2 no máximo, 2 sessões que a criança tem. Vai até uma academia para fazer e volta, né? Sim. Aí acontece alguma coisa nessa clínica com essa criança, mas por que a mãe não estava lá? Às vezes esse é o único momento que essa mãe tinha para se cuidar dela mesma. Sim. Eu sei tem muitas realidades, né? Sim. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. E é uma cidade pequena. Que eu podia estar 10 minutos, catar meu carro, tá lá. E eu tenho carro. E essa mãe, às vezes, que vai de ônibus. Sim. Né? É difícil, gente. Meu Deus do céu. São realidades tão distintas que a gente não consegue, nem nós que somos... que somos mães atípicas, temos dimensão do que as mulheres passam. Com certeza. Né? E como foi, assim, quando você descobriu? O diagnóstico? Olha, por muito tempo eu fiquei quieta. Tipo João assim, parece... Hã? João tinha quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi numa época... Júnior, tá frio, homem. Coloca no 24 ou diminui o vento, fazendo favor, que eu tô aqui bem na frente do ar-condicionado. Minha mão tá gelada. Eu sou friorenta, misericórdia. Eu acho que eu não consigo mais voltar a morar no sul. Deus me livre, gente. Obrigada. O João tinha 1 ano e meio. Foi em 2020, quando eu voltei para morar em Sorriso, né? Que eu sou natural daqui, mas eu fiquei um tempo fora. Né? Ela é formada, tá, gente? Ela é arquiteta. Também deixou a profissão de lado, né, Ana? Também. Hoje eu tô em outra área, né? Mas faz um tempo. A gente acaba indo para outra área para tentar conciliá-los. Mas assim, foi tipo, assim, a recordação que eu tenho que parece que até foi um pouco apagada, sabe? Foi um pouco apagada, porque eu não conseguia entender ao mesmo tempo, era muita coisa acontecendo assim na minha mente, assim, e eu só foquei, tipo assim, vou cuidar dele, vou cuidar dele, vou cuidar dele. Viver por ele. Isso. Então, eu tive um bloqueio muito grande, assim. Mas antes do diagnóstico laudado, ou quando você começou a ver que ele podia ter alguma coisa? Quando ele podia ter alguma coisa. E nessa fase, eu tava um tempo na casa dos meus pais, né? E foi muito bom, porque, como todo mundo sabe, eu já contei, a minha mãe foi uma mãe atípica. Uma mãe atípica numa época muito difícil, quando o Sorriso não tinha nem estrada. Assim, ela tinha um olhar muito, muito clínico, a minha mãe já, né, do que passou, da história da minha família. Então, ela foi uma peça muito importante ali nesse diagnóstico que eu tive, né? Então, e o João na época ele foi decaindo assim muito grande, tipo assim, ele foi parando de falar, ele falava, parou de falar, tava começando a ter, tipo assim, andou no tempo certo, caminhou no tempo certo, tava falando, tenho vídeos, assim, não é uma coisa da nossa cabeça. Sim. Entendeu? Porque hoje a gente filma tudo, né? O celular tá na ainda mão. Bem, né? Porque era capaz de você ficar doida. E daí, nas consultas, a gente ia olhar, porque faz toda uma amnésia, né? Ver o que aconteceu. E
a gente começou a ver o que é que estava acontecendo, né? Lógico que fomos no neuro, começamos aí, e daí o meu marido também, como é médico, a gente começou uma intervenção muito cedo. E muito assim... Só que foi pandemia, né? Foi uma época atípica. Porque os profissionais não atendiam, era tudo muito difícil, até assim... Até a gente levar as crianças, a gente ficava com medo. Entendeu? Até a convivência, assim, né? Sim. Então, mas assim, eu lembro que na época minha cabeça... Eu fiquei triste, mas eu não conseguia entender, assim, me chamavam, o que ele... Tem isso. Caiu a minha ficha quando eu fui na escola e eu vi a turma que ele ia estudar. Ah, sim. A turma que ele ia estudar. E daí eu vi que quando eu cheguei lá, eles olhavam pra mim, tipo, curiosos, assim. Quem é essa? E eu vi assim, tipo assim, como eu só tenho um único filho, como eu tinha um único filho, a minha referência de criança estava... E não tinha outros pequenas, sobrinhos, tinha né? sobrinhos, não, sobrinhos não tenho, mas tem na família, mas assim, na época tava só ele, pandemia, né, e eu vi ali, caiu minha ficha, tipo, tá diferente o desenvolvimento dele, porque a primeira coisa que foi o olhar, né, caiu muito, foi tipo assim, o João não olhava, podia chamar ele 1000 vezes, caiu um mundo, caiu um raio assim na frente dele. Ele não... parecia que estava em outro planeta. Até esses dias a gente estava comentando com amigos e falei que acompanham, né, as pessoas que estão próximas. E falo, tipo assim, Ana, ele evoluiu demais, porque até um tempo atrás, sei lá, parecia que ele era não conseguia entender, tipo, se ele tava... Ele tinha crises, ali, né? Daí, assim, ele tem uma relação muito forte comigo, muito. A gente tem um elo muito grande, então... reconhecer eu, mas, tipo, até as outras pessoas em volta, era muito difícil de ter esse acesso a ele, né? Então, daí, mas eu me lembro disso, que daí eu vi que, opa... Não tá diferente o desenvolvimento dele. Quantos anos o João foi pra escola? E daí ele começou indo pra escola, as pessoas foram também conhecendo o João, ele não conseguia ficar muito porque ele... Muito barulho, não conseguia interagir. E ele era ele corria muito, ele corria, tipo assim, corria, sem rumo nenhum, gritava muito. Hoje diminuiu os gritos, hoje já tá atento, que eu falo, tá respondendo os comandos. Legal. Mas até aqui foram 5 anos, Sim. Né? E quantos anos ele tinha quando entrou na escolinha? Foi um aninho? Foi próximo disso, foi 1 ano e pouco. Entrou no jardim 1 já, pequenininho, então. Porque na época ele precisava ter contato com as outras crianças, né? Por isso que a gente fala que, eu não quero. Meu filho tem um contato com autistas, mas você vai ter que ter, né? Sim. Mas assim, para ele era fundamental uma criança. Claro. Porque por mais que a gente tente, eu não conseguia ser criança. Sim. E... Até para tirar, porque na época da pandemia todo mundo falava que a criança de pandemia ela era mais... pela ficar solitária, né? Sim. Enfim, ela não tinha esse desenvolvimento igual teria outras crianças fora disso. E eu vi muitas crianças indo para terapia com algum suposto diagnóstico que depois não, ela só simplesmente não tinha. Então, teve muito isso que a gente podia pensar, né? Será que é porque ele não tinha realmente o convívio com criança? Sim. Que ele não, né? Só adulto? Sim. Não, é super válido você ter colocado, né? Eu coloquei, ele tinha... Mas assim, depois veio os comportamentos, né?
muito, e daí A escola foi te chamou? controlando. Hã? A escola te chamou? A escola foi muito minha parceira na época, né? Assim, conseguiam auxiliar no possível também, porque por mais, eu, como mãe atípica, brigo, né? Pela Todo inclusão. momento, sim. Mas eu entendo que eles não tinham manejo com ela, né? Também, com ele, assim. Precisa ter um cuidado especial também, né? Mas assim, se esforçaram muito Mas sabe que é uma outra questão? Pode até ser, eu falo muito, às vezes tem uma terapeuta ou até mesmo uma AT que vai acompanhar a criança na escola, ela tem um monte de curso, ela já... Exato. Só que assim, independente disso, é claro que isso é importante, gente, é importante. Só que independente disso, cada criança é uma criança, de cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, até você pegar o comportamento da criança, tem que ter uma conexão. Tem que. Né? E às vezes, a pessoa nem tem muitas coisas de questão de estudo mesmo, e a conexão acaba sendo tão grande. E ela começa a ir correr atrás para entender melhor e aprender, e acaba sendo até melhor, né? Então, assim, eu entendo também a escola nessa parte de que, às vezes, um ano não é tão suficiente para uma professora ter aquela conexão com uma criança autista. Todo ano a gente fala que, tipo, começa o ano e fala, meu Deus, como vai ser, Exatamente. né? Como vai ser, como que as pessoas que vão receber ele, como as pessoas a professora, tem professoras assim, cada um tem um perfil, né? Cada pessoa tem um perfil, né? Então, é sempre uma descoberta. Mas assim, hoje eu vejo mais as professoras buscando isso, né? Uhum. Muitas professoras buscando isso. Bom, que eu vi, né? Eu não consigo, no meu caso. Mas assim, o João sempre é uma descoberta também como ele vai se comportar lá dentro também, né? E cada ano, assim, esse ano eu senti que ele tá bem mais desenvolvido, sabe? Ano passado foi uma adaptação escolar gigantesca. É que ele saiu de uma escola de educação infantil, que só tinha educação infantil, e foi para uma escola maior. Sim. Então, se para uma criança típica, que eu já fico pensando como vai ser para minha filha, que estuda na mesma escola que o João estudava. Sim. Já vai ser difícil, porque ela, agora na série, ela já tá chorando, querendo voltar pra escola com saudades dos amiguinhos. Imagina depois que vai pra escola. Então, e pra ele, que gosta de rotina, né? que não dá pra mudar, é muito difícil mudar. Meu Deus, gosto muito, e a rotina é muito importante. Quando tá fora da rotina, é outra criança. Mas assim, até assim, eu fico muito contente, assim, de uma certa forma, que todos os amiguinhos receberam ele, assim, não tenho palavras pra falar, tipo assim, todos, tipo, gostam muito dele, abraçam ele, tipo, não é questão disso também, mas assim, eu sinto que ele foi acolhido. Entendem o jeitinho dele. Sim. Que ele foi acolhido. Tipo assim, respeitam ele, sabe? E até ajudam. Ele tá passando mal. Professora, o João foi tipo, porque como ele tem bastante agitação, às vezes desregula, né? Sensorialmente, tem que dar uma volta. Então, eu vejo que as crianças hoje, e muita parte disso é que muita gente tá sabendo explicar, né, para suas crianças. Sempre tem algumas, assim, que, assim, já passei até esses dias, assim, uma situação desconfortável, sabe? Então, não na escola, senão vai misturar, né? Vou até ser polêmica um pouco, talvez, né? Mas assim, eu vi que a criança nunca tinha convivido
não tinha uma empatia, entendeu? E o meu filho não tinha feito nada para ele. Tipo assim, absolutamente nada. Ele estava na dele e ele não gostou dele porque ele não interagiu com ele, porque não foi na casa dele, então não era o amigo dele. Assim, criança também, né? Mas assim, de uma certa forma, como ele não tinha visto que eu estava perto, né? Porque eu sou mãe, gente, como ele não fala, ele sempre está acompanhado. Muito raro. Então, eu presenciei a cena e expliquei para ele. Mas, tipo assim, é muito... a gente tem que sempre buscar e lutar, né? Explicar, porque criança, uma nova geração tá vindo, as pessoas vão ter que ter essa empatia. Eu acho que, logicamente, que o meu filho, ele nunca agrediu nenhuma criança, ou enfim... Miguel também. Que eu vejo, assim, muita gente também colocando muitas atitudes em cima do autismo e tem que analisar muito bem a situação, né? Sim. Né? A gente sabe, né? A gente vê muitos casos aí na internet aí que fala, e daí o que atrapalha? Atrapalha o que realmente as famílias atípicas vivem, que não é uma coisa fácil de lidar. Então, assim... Mas isso que você falou é muito importante, porque volta àquilo que eu comentei antes. Infelizmente, o que a gente vê mais na internet, que o pessoal gosta de mostrar, né, assim... E tudo bem, tem que mostrar mesmo, porque tem que mostrar a realidade, mas são realmente, além de ser o autista levando, né, a pior na escola, né, fazem bullying com ele, enfim, batem e tudo mais, também mostra a outra parte, que é o autista sendo, sei lá, de alguma forma violento com uma outra pessoa. E aí a gente tem que entender que isso é tão... Eu falo porque teve um caso que a gente viu, né, do cara espancando a mulher, né, no elevador. Mas ele não era autista, era? Mas ele, na justificativa dele, ele se alegou autista. E eu fiquei muito, quando eu li, muito triste e revoltada. Eu vi isso também. Porque as famílias atípicas lutam muito para mostrar para o mundo o que é a realidade, o que é... E tem pessoas que se aproveitam da bandeira para levantar para... E é muito... E, que nem, o autista que vai ser violento com alguém, não vai ser violento porque que nem esse cara no elevador, que por algum motivo começou a bater na mulher, enfim, isso é outra coisa. O cara é covarde. Mas assim... Mas o autista... Por exemplo, sim, tem crises, eu acho, e tudo tem que ser contida, né? E provavelmente ele está sem acompanhamento. Isso, sem acompanhamento. Que é o que eu falei antes, né? Tem até tá passando aí, pelo menos apareceu no meu feed esses dias no Instagram, uma mãezinha que ela tinha que ficar para fora da casa porque o filho estava batendo nos irmãozinhos e tal e tal. Só que é um caso tão pontual, porque esse menino realmente não tem acesso a terapias, medicação, e a mãe não tem condição nenhuma. Sim. Então, isso sim acontece. Sim, muitos casos disso. E aí, o que acontece? Que eu já vi, né, já presenciei, não foi com meu filho, mas já presenciei, a mãe ou a pessoa que estava junto com a criança, falando assim, não fica muito perto, porque senão ele pode te bater. Já vi isso nós estávamos num lugar onde tinha aqueles brinquedos com túneis e bolinhas e tal. E tinha um autista que, nossa, tava super se divertindo lá, não problema nenhum. Acredito até que era um nível de suporte 1, porque aparentemente se socializava. E aí a mãe, o menino tava com o cordãozinho, então a hora que ela viu o cordãozinho já chamou o filho, não fica muito perto. Vai que ele te bate, né? Então, assim, a hora que eu ouvi, né? A gente leva um susto, né? Tipo assim, aí eu fiquei prestando atenção,
naquele menino, eu falei assim, gente, é uma criança de, tinha acho que 5 aninhos, aparentemente. E eu Parece fiquei que olhando. tem pessoas que têm medo, né? E até eu vi eu vou ser um polêmica agora de novo também, um vídeo que viralizou amiga, a gente muito. é mãe atípica, como Ai, que a meu gente Deus. não vai ser polêmica? Que eu vejo muitas vezes, não um julgamento no olhar do meu filho, mas assim, em nós mesmos, tipo assim, como se fosse... Como assim? Eu vi uma entrevista de uma mulher falando que ela via muito julgamento das pessoas falando, mas foi castigo de Deus pra você, em você, sabe? Tipo assim, Sim. até como se fosse um castigo. Sim. O que você tinha feito, e ela chorava muito, tipo assim, não, acho que Eu não. ouço muito isso de pessoas mais idosas. É. Eu já vi uma senhora, ai, eu falei assim, gente, eu nem vou, eu sou muito tranquila nesse assunto quando eu vejo que a pessoa que fala não está falando para te magoar ou te Sim. desrespeitar de alguma forma, e sim por uma questão simples de burrice mesmo. Ingenuidade e sabe, assim, de verdade. Que eu olho e falo assim, Eu acho nossa, que tem pessoas que não têm conhecimento, né? E uma realidade, porque a gente vê que muitos anos, né, essas pessoas foram excluídas, né? E sem sem nenhum tratamento. Não, e Elas não evoluíam, né? Essa senhora falou assim pra mim, eu tinha uma vizinha lá onde eu morava, tal. E essa vizinha, gente, ela era muito chata, porque eu tinha cachorro e a minha casa era grande, então eu tinha muitas crianças, não sei o que, isso que lá. E aí ela ficava reclamando das minhas crianças, dos meus netos, que ficava brincando, jogando bola, e a bola batia na parede da casa dela, enfim. E aí ela vinha sempre reclamando, e aí passou o tempo, ela teve um neto, e esse neto foi diagnosticado com autismo, daí ela falou bem assim, mas bem feito também, ela só reclamava, ela não sei o que, eu falava assim, meu Deus, né, tipo assim, pra ela aprender a parar de falar mal dos netos dos outros. E aí eu ficava assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, mas por que você tá, tipo assim, desejando mal pro... Meu Deus, olha eu polêmica. Não é desejando mal, mas... desejando mal mesmo. Ela desejando mal pra ela, sabe? Assim, porque você quer que uma pessoa tenha uma criança com alguma dificuldade que vai ser pro resto da vida dela, que não faz só mal pra família, quanto pra própria criança? Sim. Sabe? Então... E hoje em dia a gente sabe que diagnóstico não é destino, né? Hoje tem tratamento, logicamente que tem uma realidade, a gente sabe que tem um poder público aí muito em falta, né? Sim. Muito escasso, mas assim, tem como evoluir, né? Tem conhecimento hoje, quem quiser, né, buscar, quem que estiver assistindo o nosso podcast, acompanhem sempre médicos de referências, pessoas qualificadas, pessoas que vocês sabem com o que está falando, né? Porque tem muita gente também falando muita coisa, então foquem em conteúdo de qualidade, pessoas que têm uma carreira aí, para vocês se apoiarem também essas pessoas e buscar conhecimento. Tem livros aí, tem cursos online, tem, né, eu vejo Mayara Gaiato fazendo. Tem o Outcast. Tem tipo, muitos aí médicos que eu sigo que acho muito interessante, que eu sempre fico postando, repostando. Mas eu acho assim, amiga... Mas a gente também é mãe, a gente também tem um sexto sentido, né? Eu acho que às vezes a pessoa... E a prática, a realidade, é que nem eu falo, assim, também. É o que deito na minha cama e penso, assim, com todas as minhas dificuldades, né? Então, tipo assim,
sou eu que tô lá, né? Sim, não, e às Ninguém vezes vai a pessoa... falar por mim. Eu busco sempre conhecimento, faço Sim. tudo, mas assim, eu sempre... Quem tá lá sou eu, né? Uhum. Então, as nossas dores somos nós que carregamos, Sim. né? Mas assim, hoje eu venho assim mais aberta para falar para quem tá assistindo, né? Que é um caminho que a gente quer muito, né? Tipo assim, eu quero receber um diagnóstico, eu quero que alguém me fala, né, o que fazer. E não vem de imediato, entende? E às vezes eu até entendo que não tem que ser de imediato assim, porque como que eu vou falar? A gente vai convivendo mesmo no dia a dia ali. Até a gente demora para aprender, né? A gente demora para entender, para passar, para ver. Acho que cada autista é diferente, cada pessoa é diferente. Sim. Nós somos diferentes, sim, né? Então, eu acho que é isso aí que eu falo para quem está assistindo. Não, eu acho também assim que às vezes a pessoa nem precisa entender o que é o autismo. Porque, gente, é só não julgar a mãe, independente se a mãe é típica ou atípica, porque, gente, ou classezinha que julga uma outra é a mulher, né? Putz, olha, não dá, tá sempre falando da maternidade da coleguinha. Então, assim, independente se é atípica, mãe atípica ou típica. Gente, se a criança tá lá no supermercado, você viu que tá fazendo birra, engole o que você ia falar, passa a mão nos pensamentos, fala assim, vou seguir minha vida. Porque às vezes aquela criança realmente pode estar fazendo birra e essa mãe também passando também a maior vergonha da vida dela, porque quando a criança, você fala assim, chega no mercado e fala assim, não, e a criança já começa, aí você já fala assim, meu Deus, vai começar a birra, fica quieto, e aí você fica nervoso até... crianças, imagina, né? A mãe atípica que sabe que a criança vai ter uma crise e não sabe o que fazer. Eu acho que a maternidade é típica também. Não, é só para finalizar, eu acho que basta ter respeito e não julgar, que já vai estar ajudando muito. Ótimo. Isso eu já passei numa situação, né? Assim, meu filho tava tendo uma crise dentro do avião, é um lugar que você tá fechado, né? Eu tava tentando contornar, né? Que eu precisava viajar, estava conseguindo e a pessoa veio me dar palpite. A companhia em si hoje já está bem mais instruída. Já estou analisando isso. Nos meus casos, né? Sim, eu também nunca passei aperto no aeroporto. Mas assim, essa pessoa em si começou a falar e eu falei bem claro assim para ele, você vai me ajudar? Se você for me atrapalhar, eu não quero. Sim. Ele simplesmente ficou na dele. Porque é isso. Se a pessoa não for me ajudar... Fica na tua, reclama então com a companhia, faz o que, tipo assim, o que é que você acha certo. Mas assim, não fica falando, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o que. Entendeu? Serve pra me ajudar? Então, tipo assim, não vai me ajudar? Né, às vezes a pessoa também nem quer essa ajuda, né? Sim. Mas assim... Então, simplesmente... É por isso que a gente vive o tempo todo a flor da pele, não é verdade? Porque a gente tá sempre pensando, meu filho vai entrar em crise, meu filho vai ter em crise. A gente não respira quando sai. Eu falo. E aí chega a pessoa reclamando, aí você já tá querendo estourar, porque você acha que seu filho vai entrar em crise, e aí a pessoa chega e você pá! Sim. Entendeu? E aí eu também entendo do outro lado, tipo assim... As pessoas ficam meio assim, será que eu vou ajudar ou não vou ajudar? Né? Sim. Porque tem mãe que realmente é difícil, né? Eu entendo. Tem pessoas que também não aceitam, né? Não aceita ajuda, enfim. A gente vê os comportamentos, olha, tem umas, igual, olha, é a mesma coisa, mas pode falar, não sei, entendeu? Tem gente que realmente não é aberta, né? E realmente não vê o diagnóstico do filho.
E ok, assim, né? Mas assim, tá... Não, amiga, não é ok. Não, Não é ok. Você não. que não tá querendo ver, abre o olho. Porque, gente, quanto mais rápido verdade, você entre seu filho em terapia, melhor pra ele e pra você. É. Entendeu? Não, é verdade. Não leve isso pra frente, sabe? Eu falo que a minha vida só melhorou por causa da intervenção precoce. Mas Nossa. eu vejo assim, quem não... Como seria o João agora se não tivesse 4, ixi. 5 anos aí de... Não, ele tá com 6. Tá 5 com anos, 7. então... 7. 7. Misericórdia. Então, 6 anos aí de terapia. Não é ok. Entende, eu acho né? que a pessoa perde muito tempo, porque aquela criança não desenvolve, fica na mesma coisa ali e pode até piorar, né? Até meu esposo falava isso: Ana, você quer que ele chegue com 15 anos? Porque, né, no começo eu fui um pouco resistente, assim, tipo, tinha que fazer tudo isso? Que é muita coisa, né? Mas assim, depois eu fui vendo o resultado, depois eu fui vendo, daí eu falo, nossa, realmente é importante, fui consultando um médico, fui vendo, ele foi me explicando, fui conversando com as outras mães, com as outras famílias, e daí eu fui vendo assim, tipo... esse caminho mesmo é doloroso mesmo, mas assim, se ele tiver com 20 anos e não tiver desenvolvido nada, sim, que tempo eu perdi? Então por isso que eu falo, o que eu tinha que fazer por ele? É por esse motivo. Eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito na época como mãe e como a direção dele, assim, tipo assim, como orientadora dele. Não, vamos dedicar esses anos para terapia. E realmente, e não é um caminho fácil. Eu falo para você, não, tem abdicações, tem Meu coisas Deus. que você vai não fazer. Tem Por mais dias que bons, você tem dias tenha, ruins. né? Tem frustrações. Tem frustrações. Você passa um ano e a criança não vai. Isso, né? e às vezes pode até regredir. Tem a possibilidade Aí de você voltar. fica, será que tá funcionando? Mas será eu acho que tem que confiar no processo, porque sim, uma hora você vai conseguir, entendeu? Ele vai conseguir. Como se desse como experiência, curto-circuito assim, e vai. isso. Não, logicamente, cada caso é um caso, né? Não estou generalizando nem nada, mas assim, o que eu falaria também para confiar nesse processo, porque é importante, né? E quando eu fui também até para São Paulo fazer os intensivos, eu aprendi muito lá, nossa, tipo... Você foi quantas vezes lá? Eu fui 2 vezes, mas centros maiores, né, tem mais profissionais, cada trabalha de um jeito, abriu muito a minha cabeça, você convive mesmo... eu espero que Sorriso um dia tenha um centro integrativo, assim, sabe? Lugares para as pessoas conviverem, Vamos de cutucar. lazer. Era pra ter a escola não, era pra ter a casa do autista, né? Cadê? Isso né? Então, é por isso que eu falo, promessas e promessas, né? Eu acho que é importante ter, mas assim, a gente também quer ver a execução. Claro. Não só o papel. Com certeza. Né? Porque... E além de focar na criança, focar nos pais, né? Porque, assim, a gente... Bom, eu e a Ana, para entrar nesse assunto agora que eu vou falar, eu e a Ana, a gente se conheceu porque nós somos mães atípicas, a gente não tinha com quem trocar ideias e desabafar, porque por mais que nós tenhamos amigas, né, que tenham filho, só uma mãe atípica vai entender uma mãe atípica. Isso não tem como, né, amiga? Não. E aí, quando a gente acabou se encontrando e vimos que isso é muito importante. A mãe precisa de uma outra mãe para conversar, para trocar ideia e para ver que ela não está sozinha naquele barco. Sim. Então a gente precisa ter um olhar para essa mãe, né? Então às vezes eu acho que a prefeitura podia ter encontros, sei lá, tipo, não tem aqueles de quem é
Os que bebe, que tem, como é que é? Alcoólatras anônimos. Podia ser assim para umas mães, né? Encontros semanais, sei lá, quinzenais, delas ir lá e conversar, né? Sim, tem gente a gente que às vezes só... Para nós aqui é uma terapia, imagino para essas pessoas também, né? Também, né? Participar disso, porque é uma troca, é experiência, você se sentir mais leve, mais também, entendida. Mãe, deixarem irem participar, porque muitas não vão. Muitas não vão. Claro, cada uma se fosse um motivo. As pessoas querem fazer, às vezes não vão, né? Não, às vezes até com um motivo, né? Não tem com quem deixar a criança, não, enfim, N motivos pode ter. Mas quando conseguir, vai. Se você tiver a oportunidade de conversar com um grupo de mães, acredite, vai ser muito bom. De verdade. Porque só te fortalece. Nem que seja para vocês ir lá se encontrar para chorar as pitangas, né? Olha, só falar coisa ruim que acontece. Isso já tá ótimo, que você vai falar assim, nossa, não sou só eu que passo por isso. Né? Eu já fui no encontro de mães e, nossa, na época eu cheguei um pouco com medo, né? Tipo assim, eu vou chorar, eu não quero lembrar do que eu passei. Não quero reviver na minha cabeça. Não quero... Eu tava chegando nesse pensamento, assim, né? Que eu fui convidada, mas no final eu saí, logicamente que tem a parte da emoção, mas você sai olhando até, nossa, também acontece isso comigo, olha... E começa a dar risada, tipo assim, do que você pensa. A outra mãe também pensa, mas ela não pode falar na hora. Foi muito, eu já tipo, fiz uma terapeuta. Ai, que legal que você já fez. Vou fazer, vou tentar. Vou tentar, eu acho isso. Eu também acho. Eu também não acho, né? Cada um vai trocando figurinhas ali, vai, que nem você falou, só fortalecendo. Eu falo isso porque, assim, voltando para a história do Miguel, ele, por muitos anos, ele ficou sem diagnóstico, ele ficou com um diagnóstico aberto, como um global, né? Atraso no desenvolvimento global. E aí, isso me deixava muito incomodada, porque ele não se encaixava em nada. Muitas vezes, nem mesmo no autismo, porque o autismo do Miguel é também diferente do autismo que, por exemplo, do João. Por mais... você vai, mas é transtorno. Não, mas tem algumas semelhanças no geral. E o Miguel, por exemplo, ele não tem seletividade, ele não empilha nada, ele tem estereotipias, muitas, né? Mas muitas vezes eu olhava para ele e falava assim, não sei se ele é autista, né? Porque meu filho, ele... Você tem dúvida, né? Ser umas certas horas, né? Sim! Por isso que, assim... E aí eu começava a ver as crianças autistas, que geralmente estavam ali próximas a mim, e aí faziam coisas que o Miguel não fazia, né? O Miguel come super bem, e, né, nunca teve problema com isso, dorme, é uma criança calma, né? Agora que ele começou acho que com ele a gente descobriu, né, por causa da síndrome, que ele tem uma dificuldade no intestino, então causa muita dor, enfim. Mas assim, o Miguel, ele ficou muito tempo sem diagnóstico e eu ficava perdida. Eu não sabia com quem conversar, porque ninguém sabia conversar comigo. Será que é assim mesmo? Eu vou cutucar agora também um pouco. Mas só concluindo. E aí, quando eu descobri o que o Miguel tinha, que é uma síndrome que ele tem, e aí que me colocaram dentro de um grupo do Brasil, Pitt Hopkins, mães Pitt Hopkins, um beijo. Elas me acolheram tanto, e aí eu comecei a falar coisas do Miguel, e elas falavam coisas do Miguel, dos filhos delas, e aí eu ficava assim, gente, é o Miguel, que eu fiquei tão feliz, enquanto meu marido tava lá, ai meu Deus, meu filho tem uma síndrome, eu lá, graças a Deus, já que sabia, eu achei, né? que o meu filho tem, porque agora eu posso conversar sobre, agora eu posso pesquisar sobre, eu tenho um rumo para ir.
E, gente, isso é um alívio tão grande, sabe? Porque agora eu sei pra onde ir, onde eu tô pisando. E esse pertencimento, olha só, é uma mãe atípica que eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Até mesmo quando eu conversava com outra mãe atípica. Que eu falo assim, gente, mas não é igual, sabe? Então, assim, mães, conversar com quem passa por coisas semelhantes ou as mesmas coisas que você assim, fora do, né, ajuda demais. É o que você falou, pertencimento. Nós, seres humanos, precisamos disso. E você vai cutucar, cutuque. A Ana nunca faz isso, gente, é inédito. É inédito! Porque eu falo muito da questão dos profissionais qualificados, né? E o quanto é importante, porque quando uma mãe chega num profissional, realmente ela quer uma ajuda, quer ser acolhida, que eu acho que, tipo, essas pessoas, os profissionais estão se humanizando muito, sabe, pra falar. Ou às vezes até chega meio... entendeu? Sabe, assim... Vamos com calma, vamos mostrando, né? Eu acho que tem que ter toda essa análise. Mas, assim, quando eu vejo na parte de um médico neuro, tipo, daqui 6 meses... Você fala, poxa... Como, 6 meses o quê? Você volta, traz a criança. Tipo assim, não sei o que seu filho tem, traz daqui 6 meses? Você passou por isso? Já, entendeu? Já passei por isso. E eu achei, tipo assim... Tá, e aí, se meu filho tiver péssimo, tá? Eu já tô chegando com ele, tendo várias crises. Daqui 6 meses... Uau, mas sem nem terapia? Não, com terapia, né? Mas, tipo assim, por isso que eu tô falando, eu tô, tipo assim... Entendi. É só isso, eu pensava, eu como mãe, né? Entendi. É só isso, logicamente, é terapia todo dia ali, mas, tipo... Me dava uma agonia muito grande. Sim. Tipo... É que, na verdade, a gente quer sair do consultório. Eu sei que você tá falando, porque eu passei 8 anos. Sim. Né, indo de consultório em consultório sem ninguém falar o que o meu filho tinha. Mas assim, então, eu precisava, logicamente, que eu acho que o médico precisa estudar o caso, precisa entender, né? E fazer de tudo para conseguir o diagnóstico. Nenhum medicamento, nenhuma, assim... como que eu vou falar? Abordagem... Só terapêutica? Terapêutica, logicamente que... É a análise do médico, né? Mas assim, acho que tem vários tipos de medicina aí, né? Tem medicina integrativa, tem vários tratamentos. Acho que cada família escolhe o que abrange ali, né? E entende para fazer. Mas assim, esse questionamento do médico... Até hoje, tipo assim, não consegui entender o porquê daqui 6 meses. Daqui 6 meses, o meu filho realmente, eu não quero que ele esteja igual. Sim. Na minha cabeça, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ele passou tratamento pra ele fazer, pra daqui 6 meses voltar? Talvez, não tô defendendo o médico, né? Sim. Mas assim, talvez ele queira ver se... Não era algo, assim, pontual no João. Sim. Né? Tipo assim, vai que é algo que não é o que... Não vou assustar essa mãe antes de eu entender. Sim, não, eu entendo. Mas daqui 6 meses você volta, mas daqui mais 6 meses. Ah, tá. Foram vários 6 meses. Mais 6 meses. Daí é complicado, então, né? Eu acho que... Quando você vê, passou 3 anos. Eu acho que hoje em dia... uma opinião minha, né? Os médicos tem que... muitos médicos aí também estão laudando, né? Eu acho só que assim... Ou não laudando. Eu passei por vários médicos e teve alguns que foram... Nossa, aqueles que foram sensacionais eu grudei e nunca mais vou se separar. Tem que são anjos, né? A gente fala que tem terapeutas, tem médicos que são anjos. Que Deus manda pra terra pra vir pra E eu já passei por uns também, assim, uns tratamentos, tipo assim, que eu falo, meu Deus, agora o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô
aqui. Sim. Agora tem uns que parece que não sabe falar. Às vezes trabalham já com isso, já são pessoas que estão no rumo da atípico, né? Por exemplo, neurologista, psiquiatra, até mesmo pediatra, que não sabe abordar isso com os pais e já chega... Eu passei por alguns grosseiros, sendo bem sincera. E também tem gente que também eu vejo que tem muito conhecimento, mas não tem... vontade. Não tem habilidade mesmo. Vamos se dizer assim. Tem um conhecimento, mas tipo assim... Eu até prefiro que fale assim, olha, tem mais eu conheço um colega, entendeu? Que vai te atender. E talvez eu acho que eles também nem entendem a realidade, porque eu acho que a minha realidade pode ser diferente de uma mãe que chega lá, né? Tipo assim, pessoas diferentes, né? Realidade diferente, e também, o meu filho é de um jeito, o outro é do outro, né? São diferentes. Mas eu já vi muitos profissionais... mas a abordagem é a mesma. Hã? A abordagem e a... Não, eles sabem, né? A abordagem é a mesma, mas eu vejo, tipo assim, muitos profissionais, assim, não... não sei se sabem o que estão fazendo. Sim. Né? E isso a gente tá falando de não muito tempo, né? O quê? No meu caso, 10 anos atrás. Até eu vejo um alerta... que eu vi também na internet isso, pessoas que estão falsificando para trabalhar, porque o autismo é um mercado enorme, né? Não era nada, não tinha, por isso que você tem que ver o que é essa pessoa, se realmente ela é formada nisso, se realmente ela tem o curso disso, e ela estava se passando por ser uma médica que trata do autismo. Caramba! E ela, ela é lá do Amazonas, eu acho que eu vi. E eu vi essa reportagem na TV, né? Então, tipo, me assustou bastante. Porque ganha dinheiro, né? Tipo assim... É isso que eu falo, tem muitas pessoas aí e o que eu acho, tipo, a pessoa já tá numa situação sensível. Tem gente que quer vender mundos e fundos. Não, e no Instagram que tem um monte de curso. Vai milagre, cura. Esse remédio, meu filho deixou de ser autista. Ah, meu Deus, gente. Deixou de ser autista. Olha, Deus faz milagre, não remédio. Se quer um milagre, ore. Tá? Até, inclusive, isso me lembrou de uma mãe que está sendo bem julgada aí na internet, que ela levou o filho na igreja, orou, o pastor orou e tal, e pedindo pela cura, e supostamente o menino se sentiu curado. Né? Ele ainda fala no vídeo que ele se sentiu diferente. Eu acredito na parte espiritual, mas... Eu acredito muito. Eu tenho muita fé nisso. E outra coisa, a mãe, o pai, né, o familiar que nunca pediu cura para Deus do seu filho, gente, desculpa a hipocrisia. Muita hipocrisia, porque o que mais a gente quer é que o nosso filho seja curado. E o único que pode fazer isso é Deus, gente. Sim, com certeza. Então, assim, você quer cura, o seu filho vai orar e tem a sua fé. Porque mas não comprar medicação, né, falando que vai curar, gente, por favor, não vai gastar dinheiro com essas bobagens. Mas tem gente que promete milagres, vitamina, importante. Isso auxilia muito. Mas não vai curar. Nossa, eu vejo até... Na evolução, teve muito cuidado com isso. Meu esposo foi muito cuidadoso nisso. Auxilia muito, porque nós, maternidade típica, a gente sempre tem que estar um passo atrás, né? Tipo, se precavendo. O que vai acontecer? Sim. Como que ele vai fazer? Como que ele vai para a escola? É sempre um passo atrás, não, né? Na frente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Atrás, entendeu? Tipo assim, e vamos com calma pra gente ver como que vai ser. Nesse sentido, não, talvez... mas eu já tenho que pensar lá na frente e me programar, né? Para
pra não, tipo assim, ai, tá tranquilo, vamos ver. Sim. Então, tipo assim, você já vai se programando porque... Até a gente não tem... A gente tem que se programar até porque a gente não pode faltar. Uhum. Eu sei que mães, em geral, não pode faltar. Eu sei disso. Só que você, mãe típica, pode levar seu filho pra avó ou pra alguém cuidar ou deixa numa brinquedoteca e ele vai ficar, ok. E a gente? Eu vejo, tipo Não assim, tem lá como. no restaurante, o meu filho não consegue ficar sozinho numa brinquedoteca. Não. E se ficar, ficar às lá, vezes a tipo pessoa assim, que tá lá não ele consegue. tá no parquinho lá. Ele não faz isso, né? Então... É a gente pela gente. Não tem outra pessoa que coloca no... eu posso me divertir, o meu filho tá ali que eu fico olhando ele. E aí não vem não falar sei o nada que é porque eu isso. sou mãe típica e atípica, então eu entendo disso. Porque eu tenho as duas realidades. Eu consigo deixar minha filha numa colônia de férias. O meu filho, ou é acompanhado, Miguel ou ele não jamais vai, ficar. entendeu? Não, Miguel jamais fica. E se aceitar, né? Porque às vezes pode chefe barrar, falar assim, olha, eu te sinto muito, eu não tenho ninguém pra dar suporte pra cuidar do seu se filho. você não auxiliar com... E aí eles falam, não consigo. Aí essa mãe vai fazer o quê? Vai deixar com quem? Porque às vezes nem a família que a cuida. rede de apoio, como é importante, mas a gente Sim. sabe como que essa construção, né? Até um vídeo que a gente postou, eu achei até, tipo assim, nossa, olha... ela falou, olha, eu queria muito ter uma rede de apoio, a única rede de apoio que eu tenho é o iFood. iFood, me veio alguma coisa na cabeça agora. Tinha que ter um iFood de terapeuta. Terapeuta não, Você mas... viu? É porque mas realmente eu acho que ela fica cuidando do filho, tendo que auxiliar ele toda hora. O meu filho ela não consegue nem realmente... sair para no mercado. o meu filho realmente toda hora, até antes de vir pra cá, eu tenho uma pessoa que me ajuda, isso, uma gente. cuidadora, mas assim... enquanto eu tava me arrumando, ele já tinha bagunçado, já tinha feito, ele já mexe... ele tem que auxiliar ele no banheiro ainda, tem que auxiliar ele a comer ainda, consegue, mas ainda tem que auxiliar. Mas isso foi construído com muito custo, porque o meu filho comia com a mão, ele não tinha essa consciência. Uma pergunta para vocês depois. Pode fazer. Dessa parte de cuidadora, uma cuidadora para cuidar de uma criança atípica, ela tem que ser especializada nisso? Ou Tua pergunta vai sair aqui? Se não vem aqui, eu te dou o microfone. Não, mas vocês podem contextualizar aí. Mas de entender que uma babá, por exemplo, é uma babá convencional que vai cuidar do seu filho que tem autismo? Eu acho que cada... Ou existe, tipo, cuidadoras que são... Não, existe. Já pra Existe. Que vai entender mais. Existe. Geralmente, alguma cuidadora já tem algum curso, alguma coisa. De alguma coisa, Mas, já trabalhou em algum lugar específico. Mas pode ser qualquer pessoa que tenha boa vontade de aprender e queira cuidar e goste, né? Eu acho assim que a cuidadora é muito particular a pessoa que contrata, né? Mas assim, o importante é a pessoa ter esse cuidado especial. Não é todo mundo que tem, entendeu? Por exemplo, o Miguel, e ele também baba, querer, né? Ele usa fralda igual o João. É uma criança que às vezes você tem que fazer tudo por ele. Colocar roupa, é um bebê. É um bebê de 10 anos. E é um bebê de 10 anos que tem força. Isso. Então ele pode, você tá colocando tênis nele e às vezes ele vai querer fazer uma coisa com você, não no sentido de violência, mas querer passar a mão e ele não tem controle da força e dá uma puxadinha no seu cabelo. E aí você olha assim, quem não conhece já pode achar estranho. Fala assim, uai, essa criança tá... E não é, né? Tem que ter tem que saber lidar, assim, né? E isso é treinado também, né? Não que a pessoa não possa ter, isso tudo é treinado. Sim. Mas, geralmente, quando você vai procurar uma cuidadora, você já tem que falar, né? Como que é o teu filho. Explica. Você passa uns dias também com ela, né? Pra ela... A pessoa também, eles também têm que se adaptar, eles também têm que se entender.
Tem pessoas que não são aceitas, que eles não aceitam, tem pessoas que aceitam. Tem que ter paciência, paciência que não pode ter nojo, né? Tem que ter empatia, respeito. Aquelas coisas que acho, até, na verdade, qualquer criança, né? Porque a criança típica e atípica fica doente, por exemplo, vai espirrar, saiu coisa no nariz, aí a pessoa já, pô, você tá cuidando de criança, isso acontece. Não, eu já vi, eu já tá falando coisa aqui, né? Ué, fale aí, Ana, hoje gente, hoje em dia eu vejo uma geração muito complicada para trabalhar. Ah, sim. Tem um cara aqui em Sorriso que tá contratando tipo só acima de 30 anos. Eu fui contratar para ser minha auxiliar, para ser cuidadora. Ela podia ficar sentada, ela queria ficar sentada. No celular. Só para ficar... Não, gente. Não é para fazer isso. Tipo assim, uma geração muito complicada, sabe? Então, eu não sei, eu tenho um pouco de receio como que vai ser esse mundo aí. Para tentar resgatar um pouco essa nova geração que tá vindo aí. Eu via que é uma geração que não... Porque assim, o que eu vejo, a pessoa também tem que ter boa vontade, eu não tenho um problema... Sim. Ensinar. Logicamente que... no nível que eu tô hoje, a pessoa tem que ter uma base, entendeu? Não tem como trabalhar com uma criança especial, não tem uma base. Que base que você fala? Saber o que é o autismo, pelo menos? Saber o que é autismo, saber, tipo assim, lidar com algumas coisas, ser proativa. Proativa, só ser proativa já tá ótimo. Essas coisas básicas aí. Tipo assim, viu que a criança tá correndo, aí você fica só olhando? Esses comportamentos. Hoje a nova geração tá mais preocupada com o TikTok, com as dancinhas, com essas coisas aí. E esqueceram de se estudar, de ver essas coisas, né? Então, é preocupante, né, de uma certa forma. Não só pelos nossos filhos, mas como em geral, porque influências aí médicos que tá sendo formados, voltando nessa de médico, uma conhecida nossa médica, esses dias comentou que assim, comentou não, mentira, ela postou no History, um caso de 2 pessoas que morreram por falta do que o médico não sabia lidar quando chegou essa pessoa na urgência. Aí tinha que ligar para um médico mais velho, e aí até ligar, o médico responder, talvez até ele tenha respondido rápido, mas não rápido o suficiente para salvar aquela pessoa. Então, assim, tá muito preocupante com que tipo de formação que tá se tendo nesse mundo. E até o meu marido, que é engenheiro, também sofre. Povo que acabou de se formar e... difícil. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, até a parte dessa fiscalização, né, também, né, que era pra ter e não tem, né. A mão de obra tá difícil em tudo, né. Difícil. É difícil. Tem mais alguma pergunta, Júnior? Pode fazer aí. Eu acho que seria legal até vocês falarem, não é uma pergunta, né, mas que era um tema legal, que a Evelyn falou sobre a mãe, ela não se sentir tão pressionada, assim, sabe? Quando a gente fala da... Como que você falou? Eu fiz minha memória. Mas que você citou a situação da mãe que ela foi pedir a bênção para curar o filho dela. Sim. Eu acho que as pessoas que não entendem isso, às vezes elas confundem isso com a rejeição da mãe sobre o que o filho dela tem, pode sabe? ser. Tipo, o que você acha sobre essa situação nessa parte? Vocês acham que isso tem a ver com a rejeição que a mãe tem com a criança? Ou mais por um ato de fé mesmo, de acreditar que ela pode ser... Jamais. A mãe não está rejeitando a criança. A mãe está rejeitando o que a criança tem. E eu acho assim, a mãe que fala para mim, nossa, eu aceito meu filho, eu admiro demais. Porque assim, a aceitação do que seu filho tem é dolorosa de acontecer. E é um processo. Você pode aceitar um dia, no outro dia acontece alguma coisa que você fica desesperado, falando, meu Deus, por que isso com meu filho?
entendeu? Então, assim, quando a gente, como mãe, a gente quer que os nossos filhos vão para a escola, vão fazer futebol. Eu não quero levar o Miguel para fisioterapia todos os dias. Meu filho nunca teve uma infância. O João também não. A infância do Miguel foi dentro de salas terapêuticas. Ele nunca jogou bola. Ele nunca fez uma natação. Natação que eu digo sem ser terapêutica. Ele nunca foi uma festinha de aniversário e foi pular nos brinquedos, sabe? Ele nunca aprontou algo. Ele nunca... Enfim, ele não teve a infância. Meu filho já tem 10 anos. Aí eu olho pro meu filho, eu olho pro monte de criança, assim, que tendo essa vida normal, e eu falo, como que eu não vou querer que o meu filho tenha? E isso não tá, não tá ao meu alcance. O único que pode fazer e curar o meu filho é Deus. Então, se a mãe corre e tem a fé dela para orar e pedir para Deus curar, ela tem todo o direito. Tem, que nenhuma mãe quer que o filho fique acamado. A gente fala de autismo, mas tem muita coisa. Sim. Tem várias deficiências. Tem a AME. Que mãe que quer ver o seu filho acamado, tendo que colocar um negócio que é tráqueo, sabe? É dolorido você ver seu filho, sabendo que seu filho tá lá, podia estar fazendo uma coisa, mas não faz porque tem algo com ele. E é óbvio que uma mãe vai chorar e implorar e se humilhar a Deus pedindo a cura. E eu jamais vou julgar essa mãe, porque eu faço o mesmo. Eu faço o mesmo. Né? É verdade. E sobre também a romantização que muitas vezes tem sobre as mães atípicas de que ela tem que ser forte, que tem aquela frase assim, Deus só te dá o fardo que você é. Mas assim, o que vocês pensam também sobre as pessoas que romantizam esse lado? Porque eu acredito que muitas vezes você fazendo isso com uma mãe atípica, ela parece que ela não vai se sentir no direito de reclamar, ela não vai se sentir no direito de até pedir uma bênção para o filho, sabe? Eu sou especial, então eu tenho que aguentar, né? Isso. Quer responder essa? Ela se sente muito presa, porque se ela reclamar, fala assim, não, você tem que ser forte. Você romantiza a situação dela, né? Eu acho que da romantização, né? Eu, por muito tempo, vi assim, a romantização do autismo, como que fala? A realidade ela é muito difícil. Instagram não é realidade. Né? Entende ali, o Instagram ali mostra. E realmente, eu como mãe, eu nunca vou mostrar a minha parte, por escolha minha, né? Quem quiser. Mas assim, não esperem que eu vou mostrar o meu filho em crise, eu não vou expor ele a isso, entendeu? O autismo e qualquer outra deficiência, a realidade é muito difícil, por mais que você tenha 1000 recursos também, ou sem nenhum recurso, emocionalmente é pesado, emocionalmente, até físico e emocionalmente. Então, a gente é forte porque não tem escolha. Eu não tenho como deixar de ser mãe dele. Ou simplesmente porque o que realmente muita coisa acontece, é abandono. Sim. Entendeu? Abandono de criança. Você aprende com uma força maior, eu acho que cada um acredita no que é, eu acredito muito em Deus, então vem essa força. E logicamente a gente se apoia em várias situações. O que eu não julgo também a pessoa... você acaba enxergando de outra forma a vida, entendeu? E confundem como romantização. Não é, entendeu? Eu tenho dias, eu amo meu filho, eu já passei por muitas coisas com ele, Ana, já passei muitas coisas com ele, não foi cuidadora, não foi outra pessoa, além de sou eu que no último dia, por isso que eu falo que eu vou deitar, sou eu, entendeu? Então, o João me ensinou muita coisa, eu sou outra pessoa a partir dele, enxergou muitas coisas, mas para falar,
eles têm um amor diferente, mas assim, foi muito difícil também emocionalmente, foi muito difícil em muitas coisas, assim. Então, acho que a realidade não tem como negar, né, Evelyn? Com certeza. Eu acho que também a gente, o que eu faço? Logicamente, a gente acaba aprendendo a viver mais leve, senão não tem como, né? E é um processo todo dia também, porque não é todo dia que é leve, né? Não é todo dia. Hoje eu estou bem, mas pode ser tipo assim, épocas de crise, épocas que você também não está bem com você mesmo e você tem que cuidar de alguém. Exatamente. Entendeu? Dá muito reflexo. E a gente também, a gente se desestabiliza muito mais fácil, eu acho. Uhum. Eu falo por mim, né? Mas eu acredito nisso. Porque são coisas pequenas que me desestabilizam bastante, né? Por exemplo, não sei, a falta de uma terapeuta, por exemplo, me desestabiliza muito. Me preocupa muito. E são preocupações diferentes. Né? Tipo assim, a minha preocupação com a Mirella é se ela vai no parquinho e vai quebrar uma perna, um braço, né? Agora a preocupação com o meu filho é se ele comer esse pão amanhã, ele não vai conseguir ir no banheiro e ele vai sofrer de dor. E aí são preocupações constantes e pequenas que vai desestabilizando a gente. Sim. Então é bem diferente a realidade, sabe? E aí, só complementando a sua fala sobre a frase que ele falou, você é especial, por isso que você recebeu um filho especial. Essa frase me incomoda muito, demais, porque, primeiro, eu falava para Deus assim, eu não quero ser especial, então, porque eu não queria ter um filho assim. Por que eu sou tão especial, mais do que a minha colega aqui do lado, mais que a minha amiga que está aqui? Quão especial eu sou para Deus me dar um filho com todas as dificuldades e eu ter que chorar todo dia, me desesperar todo dia, enfrentar doenças que eu nunca tive por causa do emocional e estresse, enfrentar problemas financeiros, enfrentar lutas judiciais, enfrentar, sei lá, olhares e preconceito. Nossa, mas eu sou tão especial assim para Deus. Então isso me incomoda muito, sabe? Eu acho que ninguém é especial assim. Todo mundo para Deus é igual. Somos filhos. Eu não sei responder porque foi para mim uma criança assim. Não sei te responder. E eu gostaria muito de saber também. É uns porquê que a gente pergunta muito. Por que eu? Por que meu filho? E talvez a gente nunca vai saber. Mas uma coisa eu posso dizer que eu aprendi, e muito sofrido, é que a minha maior dor é o meu maior propósito. Seja para ajudar alguém, como o Notcast a gente consegue, né? Ou seja para uma questão dentro de mim mesma, sabe? E eu acho que a gente tem que tentar, não é todo dia que eu olho, tenho um olhar bonito para a vida, não. Mas eu acho que a gente tem que tentar vários dias ter um olhar bonito para a vida, porque senão a vida realmente não fica leve, como você falou, né? E a vida passa, né? E a vida passa e a gente só vai viver o dia ruim. Isso. Né? Perfeito, a sua fala me identificou muito. E eu acho que assim, a gente amadurece muito, sabe? Até esses dias eu me encontrei umas amigas que não tiveram filhos. É uma realidade muito diferente. Não que eu tô achando, não que eu tô acima nem nada, não acho nada, né? Não é isso, não. Mas assim, eu vejo... Eu mudei muito, assim, e logicamente que cada pessoa absorve diferente, né? A situação, né? Tem gente que talvez não tem nem coragem de falar, tem gente que não consegue nem falar o que o filho tem e não consegue nem expor tem nada. vergonha, né?
tipo assim, de certa forma esconde, mas assim, todo mundo ao redor identifica. Tudo é tão perfeito ao meu redor. Entendeu? E como é que eu vou falar que meu filho tem algo? E eu acho que acho que isso também dói. Deve doer, né? É assim, eu, como tive uma irmã, não convivi, mas a minha família veio de uma certa forma já com uma irmã que tem uma deficiência, a gente gera uma realidade mais dentro da nossa realidade, né? E logicamente que, nem eu falo na romantização, a minha irmã, ela mudou o formato da minha família. Sempre foi muito mais unida, por muitos anos foi muito mais unida por causa dela. Ela ensinou muitas coisas sem nunca ter falado. Uhum. Eles queriam proporcionar muitas coisas para ela, mas não tinham recursos. Uhum. Mas assim, hoje eu acho que eu não consigo nem passar, tipo, 1% da dor que a minha mãe passou, entendeu? Porque só quem sabe tá lá, sabe? Sim. Entendeu? Então é muito fácil outra pessoa. Ela não tinha recursos, né? Eu acho que é isso, eu acho que você tem que ver de outra forma. Na época que ela conta, assim, no velório da minha irmã, que ela não falava muita coisas, assim, quando iam abraçar ela. E ela, de certa forma, tipo assim, não que a pessoa era por maldade, sempre forma de carinho, mas, tipo assim, ela ficava muito revoltada. Nem você teve esse sentimento, porque ela falava assim, que foi melhor, porque foi isso. E ela falava, cara, ela não tinha culpa, ela era uma criança. Sim. Entendeu? Eu, como mãe, eu perdi um filho também, né? E por mais... Foi melhor pra Por quem? mais, entendeu? De uma certa forma, ela é muito nova, assim, mas teve que aprender muito, né? Então, eu acho que ninguém deve julgar a dor de ninguém e sempre olhar com um olhar mais acolhedor. Empático. E se você não puder contribuir com aquela pessoa, só abraça. Simplesmente oferece ouvir, ou só ouvir. Às vezes a pessoa não gosta nem de abraço, às vezes a pessoa não... simplesmente tenta entender o lado da pessoa, ou simplesmente não tenta julgar ou falar algo para essa pessoa, sabe? Ou simplesmente oferecer uma ajuda qualquer. Isso. Olha, tô indo no mercado. Você precisa aqui alguma coisa? Lembrei de você aqui. Gente, eu acho que isso é tão... Eles falam muito disso em mães de puerpério. Leva um bolo para essa mãe, que essa mãe não conseguiu fazer nada. A mãe atípica nunca consegue fazer nada. Nunca. Desde o puerpério. Né? Eu hoje mesmo tinha que levar os materiais escolares da minha filha na escola, eu não conseguia. Né? Eu não conseguia ir. Porque Miguel não estava muito legal e aí eu sabia que se eu saísse de carro para ir em algum lugar onde eu sei que o sensorial dele ia ficar mais, sei lá, no limite ali, porque lá tem parquinho, tem grama, tem não sei o que lá, e ele ia querer ficar lá, para eu ir embora, ia ser uma briga, ele já ia bravo. Então assim, eu já vou pensando, assim, não dá para levar. Então, assim... às vezes você lembrar da sua amiga atípica só de oi, tudo bem, como você tá? Lembrei de você hoje, né? Ou, que nem eu falei, tô aqui no mercado, você precisa do quê? De um leite? Quer que eu leve alguma coisa? Sabe? Porque a mãe atípica sempre vai correndo no mercado. Sim. A mãe atípica não, às vezes faz a lista porque ela já sabe o que ela leva, mas às vezes ela queria ficar lá cheirando os amaciantes para ver que outro cheirinho que tem. E ela não consegue cheirar o amaciante. E ela não consegue
sei lá, olhar, olha, tem outras marcas ali hoje no mercado hoje, será que isso aqui é bom? Não, ela tem que ir lá, pegar o que ela sempre pega e vazar para casa. Uhum. Eu acho que o mais importante também é, eu, como mãe, tipo assim, não, como que eu vou falar? Tem que sempre entender, logicamente, o contexto, acolher. Mas se a pessoa conseguir acolher o meu filho antes de mim... Também. Eu tô muito mais satisfeita disso, entendeu? Também. Só entender só ele, eu sempre tive pessoas que sempre foram muito compreensíveis, né? Sim, poucas eu pessoas, também. eu graças Eu a Deus. E todas as pessoas veio só para, tipo, acrescentar ou abrir assim. Mas assim, eu acho que é isso. Se a pessoa conseguir acolher ele antes de mim, você já fez sua missão, entendeu? Então, que nem falar, eu já vi muitas pessoas chamam para aniversário, chamam, às vezes não chamam. Eu não fico chateado, sabe? Eu, Ana, não fico. O João, ele tá de boa sempre, assim. Eu até, às vezes, não levo a algum lugar por questões para privar ele, entendeu? Não é que a pessoa me chama, pode me chamar, ou às vezes a gente tá ou só me chamar também, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a sociedade já está mudando, já está dando os passos, ainda tem muito pela frente ainda, mas eu acho que a gente já consegue ver muitas pessoas preocupadas com isso. Acho que é isso, né? Acho que a gente vai andando devagarinho, a passos de formiguinha, conseguindo mudar a próxima geração que vem por aí. Né? A minha filha, ela convive com o Miguel, então eu já vejo ela bem diferente de muitas outras crianças que não têm esse convívio. Porque ela vai todos os dias, ela ia, né? Agora ela tá estudando no mesmo horário que o Miguel, então eu acabo deixando ela primeiro. Mas antes ela ia todo dia na pai. E como criança é tão lúdico, tudo pra eles é lúdico, né? O que ela mais gostava era pegar as cadeiras de roda e sair andando, né? E ela achava aquilo o máximo. Então, assim, ela começou a crescer dentro desse universo que outras não conhecem. E eu já vi que ela é bem mais, talvez, empática, sabe? Embora ela seja uma criança pequena, eu já percebi que ela percebe quando eu tô ruim, quando eu tô assim triste, quando eu tô chorando, ela já imagina que é por conta do Miguel. Então ela tem uma sensibilidade, e ela se vira mais rápido. Sensibilidade é importante. E ela se vira mais rápido, sabe? Eu vejo que, por um lado, eu como mãe me sinto assim... não sei se a palavra é me sentir mal, mas assim, como se eu tivesse forçado minha filha a amadurecer mais do que a idade dela, né? Que eu vejo, ela tem vai fazer 5 anos, e ela se vira sozinha. Então, assim, coisas assim, às vezes que ela fala, mãe, eu vou trocar o Miguel. Eu falo, não, filha, não. Um dia sim, você vai me ajudar. Um dia sim, eu vou estar dando banho no Miguel e a mãe vai falar, filha, consegue lavar aquela louça pra mãe enquanto a mãe tá aqui com o Miguel fazendo alguma coisa? Um dia você vai me ajudar, mas agora você não precisa. Sim. Mas ela quer. Então, assim, meus dois lados de mãe, né? A mãe que se vive com culpa das coisas. Mas é isso, eu acho que é isso. A gente aprende muito, né, na maternidade, né? Quando eu comecei a fazer terapia também, a minha psicóloga sempre falava, Ana, você hoje, nós tivemos hoje no mundo, Jesus, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É também isso com a mulher, sabe? É uma divisão muito grande ali, depois da maternidade. O que é fundamental, assim, a gente
Os primeiros é muito de uma descoberta, né? Sim. A gente, por muito tempo, às vezes também a gente não se reconhece, depois a gente tem esse resgate. A própria maternidade entendeu? faz isso. Eu acho que é um divisor de águas para a vida de uma mulher, né? Eu acho que é isso. Mas, pessoal, quem quiser saber mais da nossa história, do nosso dia a dia, eu acho que a gente fez um compilado geral de conversa, simples conversa, e falar um pouquinho mais da nossa história. Tem vários videozinhos lá no nosso Instagram que a gente já soltou, falando um pouquinho também. Se a gente falar tudo, né, Ana, da nossa história, a gente vai ficar 3 dias aqui, vai fazer parte 1, 2, 3. A gente devia fazer mais, Mas dar mais curiosidades, né, também. Mas né? o objetivo dessa conversa hoje era isso mesmo. Eu acho que uma conversa que eu e ela, a gente estava precisando também. Né, de reencontro de começo de ano. E também para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Então, obrigada, pessoal, por acompanhar a gente até agora. Obrigada por assistir até aqui. E não percam que esperamos que esse ano seja um ano muito abençoado e cheio de histórias para vocês. Isso aí. Beijo, ficam com Deus. Beijo.